Paz do Senhor a todos. Vamos para mais um programa, né? Somos todos de Jesus Cristo. Pedindo orientação ao Senhor. Amém. Pai Santo, Pai querido, graças te damos por mais este dia que estamos aqui reunidos com nossos irmãos para estarmos, meu Deus, meditando na Tua Palavra. Toma, meu Deus, a minha vida em Tuas mãos, que não seja eu falando, mas o mover do Teu Santo Espírito, falando tudo que é necessário, Pai, ao nosso crescimento espiritual, à nossa edificação, Pai. Esteja na direção de tudo, é o que nós te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, hoje o que eu queria estar meditando aqui com os irmãos como ser filho, né? Mas antes de ser filho, né? Nós somos discípulos do Senhor. Por quê? Porque para ser filho, nós temos que seguir o filho, né? Por isso é importante, né? Que a gente adquira, né? Os conhecimentos necessários para que nós possamos realmente estar na presença do Pai, fazer a vontade do Pai, né? Estar sempre sob a direção dele, né? Então é isso que nós vamos estar meditando inicialmente. Nós vamos estar aqui lendo no capítulo 8, né? 8 do Evangelho de João, né? 8:31 a 36, né? Que aqui é Jesus quando ele falava aos judeus, né? Porque mesmo os judeus, né? Que seguiam a lei, né? Também a eles foi dada essa oportunidade de se tornar discípulos do Senhor, né? E aqui Jesus diz como, né? Eles poderiam se tornar discípulos do Senhor, né? E aqui diz no capítulo 8, versículo 31. 31, até, eu vou ler aqui até o 36, né? Que diz o seguinte, olha, 8:31 diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, né? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui os judeus, né, eles viviam sob o domínio, né, do pecado, né? Porque pela lei ninguém seria salvo, né? E ninguém é salvo, né? Porque ainda hoje muitos seguem, né, a lei de Moisés, né? Mas Jesus está dizendo aqui o seguinte, olha, se eles permanecessem na sua palavra, verdadeiramente eles seriam discípulos, né? Então aqui uma primeira lição, que para ser discípulo, nós temos que permanecer na palavra do Senhor, né? E é importante isso, né? Por quê? Porque quando nós permanecemos é que nós vamos
conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é conhecer a Jesus, né? Jesus diz assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então, é importante o conhecimento da verdade, né? Lá no capítulo 17, versículo 3, Jesus, né, quando orava ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos, Jesus disse a seguinte palavra, né? A vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste, né? Então, para que a gente alcance a vida eterna, é necessário conhecer a Deus, né? Como vamos confiar se nós não conhecermos, né? Então é necessário nessa caminhada que a gente venha conhecer a Deus. Conhecer a Deus é conhecer a verdade, né? Porque o Pai é a verdade, o Filho é a verdade, né? E nós teremos, através do Filho, o Espírito Santo da verdade, né? Então, isso é necessário. Então, aqui os judeus responderam, somos descendência de Abraão, né? E nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres, né? Eles serviam a lei, né? Porque eles estavam na lei, né? E nós sabemos que pela lei não há salvação, né? Desculpe. Então era necessário que eles conhecessem a Jesus, porque, como diz a palavra, nós só chegaremos ao Pai através de Jesus, né? Não há outra forma, não há outro meio, né? E aqui Jesus diz assim, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado, ele é servo do pecado, né? Então, aquele que está debaixo do pecado, né? Ele, na verdade, ele precisa ser liberto, né? É por isso que Jesus, falando lá a Nicodemos, né, no capítulo 3, que era necessário Nicodemos nascer de novo, né? Por quê? Porque se não nascer de novo, ele não poderia ver o reino de Deus, né? Quer dizer, as coisas espirituais, né? E mais para frente Jesus diz assim, que era necessário nascer da água e do Espírito, porque se ele não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, né? Então, nascer de novo é uma necessidade para que a gente possa entrar no reino de Deus, né? Jesus, então, falando a Nicodemos, né? E aqui Jesus diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? E Jesus, ele veio para nos tornar livres, né? Porque antes nós também estávamos no mundo, né? Também éramos servos do pecado, né? Mas Jesus nos libertou, né? Hoje nós vivemos na presença de Deus, né? Liberto das mãos do inimigo, né? E a gente vê hoje no mundo, né? Quanta gente ainda precisa de libertação, né? A palavra diz que o ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, né? Então, muitos ainda estão nas mãos do inimigo, né? O inimigo que mata, que rouba, né? Isso daí está no capítulo 10, né? Capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, né? Então, o inimigo, ele vem isso, né? Ele quer roubar, né? a nossa paz, né? Matar os nossos sonhos, né? E ele vem para destruir, né? Então, a gente já sai do trabalhar do inimigo, mas Jesus diz, olha, eu vim para que tenham vida, né? E tenham com abundância, né? É importante que a gente esteja sob os cuidados de Deus, né?
porque a gente vê muitos, né, hoje que sofrem por estar debaixo do pecado, né? Essas pessoas precisam de libertação, né? Porque elas por si só não conseguem se libertar, né? Por exemplo, se a gente pegar pessoas que são viciadas na bebida, né? Viciadas na droga, aquelas viciadas em jogos, né? De jogatinas, são pessoas que estão em situação que por si só elas não conseguem se libertar, né? Mas é necessário eles ouvirem a palavra de Deus, né? Porque é a palavra de Jesus que liberta, né? Jesus diz, olha, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Então é Jesus quem liberta, né? Mas é necessário que a gente leve Jesus a essas pessoas, né? Porque hoje a gente vê assim, muitos moradores de rua, né? A gente faz um trabalho na Praça da Sé e vê isto, né? Esses moradores, eles não vão às igrejas, sabe? Porque eles não saem daquele local, né? É necessário que a igreja vá de encontro a essas pessoas, né? E essas são as que precisam ser libertas, né? Estão ali muito tempo, e muitas vezes até buscando uma nova vida, mas não consegue sair daquela situação, né? É necessário que Jesus venha, né? Libertar essas pessoas, né? Assim como tinha na passagem, né? Um paralítico, né? Lá em Jerusalém, né? 38 anos naquela situação, né? No tanque de Betesda, né? E sempre que ele descia as águas, porque no agitar das águas as pessoas eram curadas. Então ele tinha essa esperança de ser curado, né? E ele ficava ali na beira, né, do tanque. Mas sempre quando alguém levava ele, antes dele entrava um outro, sabe? De forma que ele não conseguia a sua cura, né? Foi quando Jesus encontrou essa pessoa, né? Muitas vezes a pessoa está presa àquela situação, mas vê que o mundo esquece dessas pessoas, né? Mas Jesus não esquece não, sabe? Foi o que aconteceu nesse caso, né? Dessa pessoa que estava há 38 anos naquela situação, né? E Jesus veio justamente para libertar aquela pessoa, curar aquela pessoa, né? Porque paralítico, espiritualmente, ele significa isso, a pessoa que depende de uma outra pessoa, né? Ela por si só não consegue caminhar, né? Ela está presa a uma situação e necessita então de libertação, né? Mas continuando aqui, nós estávamos lendo aqui no capítulo 8, vamos ver aqui capítulo 14, né? 14, 14 e 23. Então aqui já quando nós permanecemos em Jesus, permanecemos na sua palavra, né? Há uma promessa do Senhor, né? De Ele fazer morada em nós, né? Porque para ser filho é necessário isso, né? Que nós tenhamos o Espírito do Filho. Aí verdadeiramente nós somos filhos, nós conhecemos a verdade, né? Por quê? Porque recebemos em nós o Espírito Santo da verdade, né? E o Espírito Santo em nós é muito importante, porque é uma garantia da nossa salvação, né? E é Ele que passa então a dirigir a nossa vida, né? Ser dirigido pelo Espírito Santo é ser dirigido por Deus, né? Por isso que aquele que é dirigido por Deus, ele não peca, né? Por quê? Porque não é ele está sendo dirigido, né?
Então é importante que a gente tenha, né, tenha o Espírito Santo, né, até mesmo para que a gente possa ser luz neste mundo, né, que as pessoas possam ver em nós Jesus, né, porque quando temos o seu Espírito, nós passamos a agir, né, a ver, a falar, a pensar como Jesus, né? Jesus, ele sempre pensa assim, no sentido de salvação das pessoas, né? Nunca de condenação, né? Nunca de acusação. Né? Jesus também diz que eu não vim para julgar, né? Nem condenar, eu vim para que tenham vida, né? Porque aqui no capítulo 3,17, né? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Então a gente vê que salvação é o grande objetivo de Deus, né? E todo aquele que se torna filho, né? Ele tem esse mesmo desejo, né? Desejo de quê? De salvar, de levar salvação às pessoas, né? Isso é importante, né? Por isso essa caminhada que nós temos que fazer, seguindo os passos de Jesus, né? É através da sua palavra que nós vamos ganhando condições de filho, né? Então aqui no 14:23 diz assim, olha, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, né? Promessa de Jesus para todo aquele que guarda a sua palavra, né? É importante a gente saber disso, né? Jesus sempre menciona a palavra dele, né? Aquele que ama a ele guardará a sua palavra, né? E quando nós guardamos a palavra, guardar a palavra é ser obediente à palavra, né? Ser obediente não é simplesmente ser ouvinte, né? Mas também praticante da palavra, né? Nós temos que viver a palavra, né? Isso é importante, né? E aqui a promessa dele de fazer morada em nós, né? Aqui diz que, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, né? Então, quando nós recebemos do Espírito Santo, né? Nós estamos recebendo tanto Jesus quanto o Pai também, né? Então, essa é a unidade perfeita. Nós vamos ver isso mais para frente aqui. Mas continuando aqui no capítulo 14, eu vou ver aqui no versículo seguinte, né? Que diz assim, olha, no 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Jesus falando, né? Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou, né? Então Jesus sempre falou a palavra do Pai, né? Jesus disse, olha, eu não falei de mim mesmo, né? Tudo que eu falei foi tudo que eu ouvi do Pai, né? Então, quando nós seguimos a Jesus, nós estamos também seguindo ao Pai. Por quê? Porque é a palavra do Pai, né? E quando temos comunhão com Jesus, temos comunhão com o Pai também, né? Então, é importante isso. Por isso a importância, né, da sua palavra, porque não é qualquer palavra, né? É a única palavra que vai gerar em nós vida, né? Quem pode nos dar vida, né? Quem pode nos dar vida é aquele que está vivo, porque morto não dá vida não, né? Jesus, ele morreu, né? Mas ao terceiro dia o Pai o ressuscitou, né? Isso é importante, né? Por isso ele adquiriu o direito de nos dar a vida, né? Assim como ele vive, viveremos nós também, né? Então, é importante isso, que a gente não siga
morto, siga a vida, né? Então, continuando aqui. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então veja a importância quando nós recebemos o Espírito Santo, né? Espírito Santo é o Espírito Consolador, né? Então, o Espírito Santo intercede por nós, né? E aqui diz que Ele é que nos ensina todas as coisas, né? E mais ainda, né? Toda obra é feita por Ele, né? Jesus diz assim, olha, o Pai que habita em mim é que realiza as obras, né? Tem um versículo que diz isso, né? Então quer dizer assim, quando o Espírito Santo está em nós, é Ele que realiza as obras, não somos nós, né? A obra é realizada pelo Espírito Santo através de nós, né? Então é importante isso, né? E aqui diz outra coisa, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, né? Então, em toda situação da nossa vida, Deus sempre nos fará lembrar da sua palavra, né? Para que a gente não saia da direção dele, sabe? Pai, aqui a palavra diz assim, então a gente segue a palavra, né? É importante isso, que a gente sempre siga a palavra, né? Muitos acabam seguindo o homem, né? É por isso que é importante, Jesus deixou a sua palavra, né? Para que a gente pudesse seguir a palavra, né? Porque seguindo a palavra, nós não vamos incorrer no erro de desagradar a Deus, né? Nós estaremos sempre ligados a Ele, né? Através da sua palavra, né? Ter o seu Espírito, né? E para realizar as mesmas obras, nós já sabemos, né? É necessário que a gente esteja na mesma palavra, tenha o mesmo Espírito, né? E assim realizamos as mesmas obras, né? Então, é importante isto. E aqui no 14:27, Jesus diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz é importante, né? Nossa, quando a gente tem paz, né? Mesmo em situações da nossa vida que nós passamos, né? Por lutas, por tribulações, né? Mas a paz de Deus está em nós. E a certeza da vitória, de que aquela situação vai passar, né? Que Deus está no controle de tudo, né? Então é importante isso, essa paz que o mundo não conhece, né? Porque não conhece a Jesus, né? Mas nós conhecemos, né? Porque Ele habita em nós, né? E a palavra diz que uma vez que Ele habita em nós, Ele ficará em nós para sempre, né? É Ele que passa então a dirigir a nossa vida, né? E aqui no capítulo 15, diz outra coisa aqui no capítulo 15, né? 15:15, né? Eu vou ler aqui 15:15, que aqui é Jesus tratando com seus discípulos, né? São as últimas instruções, né? Faz parte, né? Assim como o capítulo 14 também, né? Faz parte das últimas instruções de Jesus, né? Antes da sua morte, né? Tudo que ele tinha que falar aos discípulos, ele falou nesses capítulos aqui, né? A partir do capítulo 13, né? 13, 14, 15, né? 16, porque já 17 Jesus é preso, né? E daí para frente
ocorreu a sua morte, a crucificação, né? A gente vai ver lá no capítulo 18, 19. Então aqui no 15:15 diz assim, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, servo é justamente aqueles que estão na lei, né? Pessoas que estão no mundo, né? Eles não conhecem, aqui diz que eles não sabem o que faz o seu senhor, porque servo, ele é empregado, ele é remunerado, né? Ele, se fizer bem feito, ele tem uma recompensa, né? Mas ele não sabe o que faz o seu patrão, né? Não sabe o que faz o seu senhor, ele simplesmente cumpre ordens, né? Então o servo é assim. Mas Jesus está dizendo, já não vos chamarei servo, né? Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer, né? Então, o conhecimento, né, vem através de Jesus, né? Por quê? Porque nós só conhecemos a Deus através de revelação. Não é pelo esforço nosso, não é por muito estudar a Bíblia, né? Não é pela letra, né? Mas por revelação de Deus, né? É Ele que vai nos ensinar, né? Então, todo ensinamento nosso vem dele, né? E cada ensinamento nós guardamos isto, né? Porque mesmo que passe muito tempo, muitos anos, você vai se lembrar, olha, ali o Senhor me ensinou isso, naquela outra situação o Senhor me ensinou aquilo, né? Esses ensinamentos que são importantes, né? Conhecer a Deus é conhecer através das suas revelações, né? Então, é importante isso. E aqui o Jesus diz que tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer, né? Então Jesus aqui não está escondendo nada. Tudo que ele ouviu do Pai, ele tem passado a nós, né? Por quê? Para que a gente se torne filho também, né? Filho, ele conhece a vontade do Pai, né? Diferente de servo. O servo não conhece o que faz o seu Senhor. Mas o filho, ele conhece a vontade do Pai, né? É por isso que o filho, ele faz a vontade do Pai, né? Desculpa. Mas continuando aqui, no 16 diz assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda, né? Então, veja bem, Jesus, Ele já nos escolheu, né? Nós estávamos no mundo, né? Ele nos separou do mundo, né? E nos deu o seu nome, para que a gente agora vá, não no nosso nome, mas no nome dele, né? Por isso é importante, né? Que a gente conheça a palavra, né? Por quê? Porque o que nós vamos levar ao mundo não é a nossa palavra, né? É a palavra dele. Assim como Jesus trouxe a palavra do Pai, nós hoje levamos as palavras de Jesus, que são as mesmas palavras do Pai, né? Então, a palavra é a mesma, a palavra não muda, né? É sempre a palavra do Pai, né? É a palavra do Pai que gera filho, sabe? Então, é necessária a palavra do Pai. E aqui diz assim, para que vades e deis fruto. Então, esse vades aqui é do verbo ir, né? Muita gente pensa, não, eu vou ficar aqui paradinho, né? Mas não é isso não, né? Nós temos que, Jesus, ele nunca ficou parado, né? Ele poderia ficar lá em Jerusalém, né? Esperar que as pessoas viessem a ele.
Mas Jesus não fez isso, não. Jesus, ele ia de encontro às multidões, né? Ele ia de cidade em cidade, né? Levando a palavra de salvação, levando a verdade, né? Assim também nós, né? Nós temos, quando nós temos o seu Espírito, esta vontade está em nós, né? De querer a salvação de outras pessoas, né? Isso é uma prova de que o Espírito que está em nós é o mesmo Espírito de Deus, porque o Espírito Santo, Espírito de Deus, ele sempre vai visar a salvação, porque Jesus, quando ele foi enviado aqui à Terra, né? O grande objetivo, né? Quando a gente lê no capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente vê que vida eterna é aquilo que Deus tem de melhor para nós, né? Foi para isso que ele enviou seu Filho a este mundo, né? Para pagar o preço que nós não poderíamos pagar, mas para nos levar à presença dele, né? Vida eterna na presença do Pai, né? Então é importante isso, que a gente, quando temos no seu Espírito, nós temos também esse mesmo desejo, né? E aí no versículo seguinte diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, também o nosso objetivo, né? De levar salvação, né? Por isso que nós fomos escolhidos, nós fomos nomeados, né? Para irmos e dar fruto, né? Fruto que permaneça, né? Nós levamos a palavra que permanece, né? E aquilo que é gerado pela palavra, esse permanece para sempre. Quando nós salvamos, né? Mostramos o caminho da salvação para a pessoa, né? Quando essa pessoa ela é salva, né? Ela permanece para sempre, né? Por quê? Porque ovelha é assim. Jesus disse, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Então é necessário que elas ouvir a voz e ouvir a sua palavra, né? Que quando elas ouvirem a palavra do Senhor, elas vêm. Por quê? Porque elas reconhecem, né? O seu verdadeiro pastor, né? É o que Jesus está dizendo, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem, né? Mas é necessário que elas ouçam a palavra, né? E nós estamos aqui justamente para anunciar a palavra, né? Mesmo de forma escrita ou de forma verbal, nós levamos conhecimento, né? Da palavra ao Senhor, do Senhor, né? E aqui diz assim, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda, né? Então, se a gente faz tudo direitinho, né? Estamos dentro do mesmo propósito, aqui está dizendo que tudo é tudo, né? Quanto nós pedirmos ao Pai, Ele vos conceda, né? Então, isso é sinal que a nossa oração, ela sobe, né? Ela tem uma resposta, né? Não é uma oração que sem resposta. É uma oração que Deus ouve, né? Porque aqui está dizendo que em nome, né? Tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda, né? Então, pedimos tudo em nome de Jesus, né? Por quê? Porque nós nos baseamos na sua palavra, né? Está escrito, né? E aqui diz assim, no 17, isso vos mando, que vos ameis uns aos outros, né?
amar uns aos outros aqui é amar como Jesus nos amou, né? Ele deu a sua própria vida pela nossa salvação, né? Então, amar as pessoas não é esse amor carnal, né? É um amor que salva as pessoas, né? A gente tem que trabalhar nesse sentido, né? De salvação, né? Não é um amor superficial, um amor carnal, um amor do mundo, né? Que a gente muito assim ama aqueles que o amam, né? Mas aqui Jesus nos disse para mandar amar a todos, né? Sempre olhando a salvação das pessoas, né? Porque tem muita gente que precisa de libertação, né? Tem muita gente que ainda não conhece a Jesus, nós temos que mostrar, né, a elas o caminho da salvação. Assim, Deus é quem faz a obra, né? É importante que a gente tenha o Espírito, né? E assim realizamos a sua obra, né? Mas é importante que a gente permaneça, então, na sua palavra, né? Siga Jesus. Então, aqui Jesus diz assim, olha, se o mundo vos aborrece, 15 e 18, né? Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim, né? Então, muitos às vezes nem querem saber de Jesus, né? Muitos não concordam, né? Mas nós, de qualquer forma, levamos a palavra, né? Aqui no 19 diz assim, olha, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece, né? Então, Jesus, ele nos escolheu do mundo, ele nos separou, quer dizer, nós já não temos mais nada a ver com as coisas do mundo, né? As coisas mundanas não nos atingem mais, porque nós não pertencemos a este mundo, né? O nosso reino agora é um reino celestial, né? Nós fazemos a parte deste reino celestial, né? Assim como Jesus diz, olha, eu não sou do mundo, assim como vocês também não são do mundo. Então, ele já nos tirou do mundo, né? Então, a nossa cabeça já não tem que ficar no mundo, né? Nós fazemos agora a obra de cima, não de baixo, né? Nós não... as coisas do mundo, para nós não nos interessa. Por quê? Porque nós não somos deste mundo, nós não estamos para cuidar deste mundo, nós estamos para tirar as pessoas deste mundo e levar ao reino de Deus, né? Levar a salvação. Então, aqui no 15 e 19, que diz assim, que ele já nos escolheu do mundo, né? Então, para ser filho, olha, a gente vê aqui, ser filho é assim, olha, no 6,38, diz assim, olha, Jesus falando, né? No capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, né? Então, nós também, né? Devemos fazer a vontade daquele que nos enviou, né? Por quê? Porque Jesus também nos enviou, assim como o Pai enviou Jesus, também ele nos enviou, né? Então aqui Jesus diz assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, né? Quando nós fazemos a nossa vontade, nós não estamos fazendo a vontade de Deus, né? Porque fazer a nossa vontade é fazer a vontade da carne, né? Não é a vontade do Pai, né? Então, para que a gente faça a vontade do Pai, é necessário isso, que deixemos de fazer a nossa vontade, né? Quando nós priorizamos as coisas de Deus, né? Porque nós sabemos, quando nós tratamos das coisas de cima,
Deus é que vai cuidar de nós, né? As coisas de baixo, é Ele que nos dá, né? É Ele que supre todas as coisas, né? A gente tem que entender que, como diz lá no capítulo 1, no princípio era o verbo é a palavra, né? Então, a palavra, ela continua sendo o princípio de tudo, né? E é Ele quem faz todas as coisas, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez, né? Isso é para a nossa vida também, né? É saber que quando Ele for o princípio de tudo, princípio é de tudo quanto nós fizermos, né? Da nossa vida, né? Ele é quem faz todas as coisas, né? Nós descansamos nele, é importante isto, né? Às vezes a gente deixa de fazer, né, a vontade do Pai, porque a gente quer fazer a nossa própria vontade. Olha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Deixa Deus, porque o importante é isto, né? A gente ser grato por aquilo que Deus nos dá, né? Gratidão por tudo, porque às vezes aquele plus a mais que nós queremos, né? Deus nos dá a sua porção, mas a gente às vezes não está contente com essa porção, né? Aí não, eu queria alguma coisa a mais. Esse é alguma coisa caro, né? Pode nos desviar da presença de Deus, né? Então, gratidão é uma coisa super importante, né? Ser grato por tudo aquilo que Deus nos dá, né? Por isso nós não devemos nos contaminar, né, com as coisas deste mundo, né? Não buscar aqui riqueza, fama, poder. Isso são coisas do mundo, né? Não são... nós não buscamos mais essas coisas, né? Agora nós buscamos as coisas de cima, né? Então, é isso, a gente sempre fazer, procurar fazer a vontade de Deus, né? Ser grato a Deus pela vida que Ele já nos deu, né? Tanto a vida física, espiritual, por tudo que Ele já fez por nós, né? Nós temos sempre que agradecer a Deus, né? Temos sempre motivos para agradecer, né? Ser grato, né? Então é isso que agrada a Deus, né? Que a gente seja grato a Ele, né? Por isso que a gente também aprenda a viver a porção que Deus nos dá. É Ele quem acrescenta, né? Não somos nós que vamos acrescentar isso ou vamos acrescentar aquilo. Confie em Deus, né? É Ele que vai acrescentando na nossa vida, né? E assim nós temos paz, né? Não temos aquele desejo de querer fazer as coisas pelo nosso entendimento, né? Melhor é esperar sempre no Senhor. Então, aqui no 12:49, hoje acho que estou passando um pouquinho, né? Mas que eu estava falando da palavra aqui, né? No capítulo 12, versículo 49, diz assim: olha, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar, né? Então, Jesus aqui está reforçando, olha, tudo que eu falei foi tudo que eu ouvi do Pai, né? E aqui no 50 diz assim: e sei que seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Então, o grande objetivo de Deus para nossas vidas é que nós tenhamos a vida eterna, né? Vida eterna é o desejo de Deus, né? E quando nós temos o seu Espírito, nós temos esse mesmo desejo, né, de salvação, né? Porque o Espírito é o mesmo, né? Por isso que quando temos o seu Espírito, esse Espírito é que vai realizar as obras, né? E a gente vê que lá no capítulo 17, né? 17 e 20, capítulo 17, 20 a 23, né?
17 aqui é a oração de Jesus, orando pela nossa unidade, né? Pela unidade da igreja, né? Então, aqui Jesus não orava somente por aqueles que estavam com ele, mas também por nós, né? Olha, a oração de Jesus aqui. Eu não rogo somente por estes, né? Mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, né? Somos nós, né? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, né? Ele nos deu do seu Espírito, justamente para que a gente fôssemos um, né? Aqui diz assim, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. O mesmo amor, né, do Pai por Jesus é o mesmo amor do Pai com relação a nós, né? Ele nos ama da mesma forma, né? Ele não faz distinção de filho, né? Filho é filho, né? Então, é importante esta unidade, porque no capítulo 10, Jesus disse, eu e o Pai somos um, né? Então, é esta unidade, né? E Jesus aqui, então, nos convida a fazer parte desta unidade, né? Essa unidade tanto com Ele quanto com o Pai, né? Esse é o grande objetivo. E aqui no 18:37, eu vou ler só a parte B aqui, né? As palavras de Jesus. Jesus diz assim, eu para isso nasci e para isso eu vim a este mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, né? Dar testemunho da verdade é dar testemunho da sua palavra, né? A palavra que é do Pai, né? Jesus mesmo disse, quando orava ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? Então a gente tem que dar testemunho da verdade, né? E aqui foi no momento em que eles receberam o Espírito Santo, no capítulo 20, né? Os discípulos receberam o Espírito Santo. Aqueles que andaram com Jesus, né? Ouviram a sua voz, né? Ouviram a sua palavra, né? E aqui Jesus no capítulo 20 e 22 disse assim, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, eu vou ler só o versículo anterior porque é importante, ele diz assim, ó, disse-lhe pois Jesus outra vez, quando Jesus, depois de ressuscitado, foi de encontro aos seus discípulos, né? Que ele falou essas palavras, né? Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. É um poder que Deus conquistou, que Ele repassou, né, a nós, né, aqueles que seguem a sua palavra, né, então, aqueles que são filhos, né, porque aqui eles receberam este poder depois que receberam o Espírito Santo, né? Então, quando nós realizamos as obras, né? Quando temos o Espírito Santo, não é nós que realizamos as obras, é o Espírito Santo que realiza através de nós, né? O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, né? Assim como Cristo realizava as obras, hoje Ele deu esse poder a nós, né? Para, e no nome dEle,
executarmos as obras, né? Que, na verdade, não somos nós que fazemos, é Ele quem faz através de nós, né? Basta a gente crer, né? Amém, irmãos? Então, hoje nós vamos ficar por aqui, né? Se Deus quiser, né? No sábado que vem, né? Continuamos a meditar na palavra do Senhor, né? E que Deus abençoe a todos. Vamos só agradecer ao Senhor por mais esse dia, por mais esse momento, né? Pai Santo, Pai querido, graças te dou, Pai. Graças te damos, meu Deus, por toda a tua palavra, todo o teu ensinamento, que essas palavras adentrem, meu Deus, em cada coração, Pai, porque nós cremos, Pai, que a tua palavra, ela produzirá efeito, Pai, porque através da tua palavra, Pai, nós temos essa certeza de receber, Pai, do teu Santo Espírito, Pai, para que possamos, meu Deus, realizar as tuas obras, Pai, aqui, assim como está escrito, Pai. Usa nossas vidas, Pai, como instrumento em tuas mãos, Pai, para alcançar muitas vidas, Pai, para que nós possamos mostrar ao mundo o caminho da salvação, para que eles conheçam, Pai Santo, a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, Pai. Assim pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, que Deus abençoe a todos, né? Se Deus quiser, até a próxima